nós mostramos aqui no Balanço Geral o relato dos moradores da comunidade de Araçatuba, em Palhoça, que foram notificados pela FUNAI sobre as demarcações das terras indígenas. Essa disputa se arrasta há anos no Estado e está relacionada às discussões sobre o marco temporal. A Karina Coupe traz mais detalhes. A PEC 48 é uma proposta de emenda à Constituição apresentada por 27 senadores. O objetivo é definir o marco temporal de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. O senador catarinense Esperidião Amin é o relator da proposta. Segundo ele, um ponto importante que precisa ser levado em consideração é a forma como o assunto é tratado nas constituições brasileiras. Todas as constituições, 34, 37, 46, que foi democrática, 67, 69 e 88, todas, são 6, usam o presente do indicativo para dizer pertencem, são de direito dos índios às terras que eles ocupam. Ocupam é presente do indicativo. Em setembro de 2023, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei para regular a demarcação de terras indígenas de acordo com o marco temporal. Ou seja, os povos indígenas só poderiam reivindicar terras que ocupavam ou disputavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Mas, em seguida, o governo federal vetou 34 pontos da lei e considerou parte do texto como inconstitucional. O principal veto foi em relação à proposta de demarcar somente as terras ocupadas até 1988. A justificativa é que os povos indígenas teriam sido expulsos do território de origem. Veto que foi derrubado pelo Congresso, tornando o marco temporal lei. No entanto, novas ações do STF voltaram a questionar a constitucionalidade dessa legislação e as discussões continuaram acontecendo. Ou seja, há várias ressalvas. Que seja correto, temos que ter respeito, nós temos dívida com os índios. Enquanto Brasília discute o assunto, ações acontecem aqui em Santa Catarina. A comunidade de Araçatuba, em Palhoça, está apreensiva, desde que agentes da FUNAI estiveram no local entregando notificações que afirmam que a área é considerada terra indígena. O procedimento demarcatório é longo, começa com o contato com a FUNAI, isso aconteceu lá na década de 90, e a partir de então diversos procedimentos aconteceram. Os estudos de identificação e delimitação e, posteriormente, a publicação da portaria declaratória, onde o ministro da Justiça disse que aqui tem uma comunidade indígena. A terra foi contestada, essa terra é uma terra contestada, o próprio estado de Santa Catarina protocolou uma ACO, uma ação civil originária, no Supremo Tribunal Federal. A Prefeitura de Palhoça pretende dar apoio à comunidade que faz parte da história da cidade. Moradores de Araçatuba dizem que são gerações que sempre viveram no local. Dá para ter um bom parâmetro, um bom convívio, estabelecendo, sim, se necessário, uma nova demarcação para as terras indígenas, mas salvando, resguardando essas áreas que já são ocupadas pelos pescadores, pelos nativos daquela região. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado ainda não votou a PEC 48. A previsão era final de outubro, o que não aconteceu. Somente depois da votação da CCJ, que deverá ir à votação em plenário. Enquanto isso, o senador catarinense defende sua posição quanto à necessidade do Brasil ter definido um marco temporal. Agora, dizer que não existe marco temporal, isso é criar insegurança jurídica. Não há atividade humana que resista. Ele ocupa esta cadeira hoje. Ninguém deve tirá-lo dali. Ele está ali, está ocupando. Agora, ele ocupou no ano passado. Um laudo antropológico prova que ele deixou ali um cigarro que ele fumou. Quer dizer, um vestígio. E esse laudo antropológico não pode ser contestado. Isso é um entulho autoritário que nós temos ainda aí. Pelo jeito, essa discussão pode ir longe. O grande problema é que essas pessoas não podem esperar.